Oi, Matheus, seja bem-vindo. Aí, Thiago, a gente já está com o Matheus aqui. Ele é o fundador da Brickart, da Universal Fix e de outras empresas. Legal, Matheus. Prazer. Opa, tudo bem? Tudo, e você? Tudo certo, prazer. Estou no caminho de casa aqui. Fica tranquilo. Já eu chego, vou ter uma conexão melhor. Bacana. Beleza, obrigada. Ó, o João também entrou. O João, como eu te falei, também tem várias empresas, mas é que a gente está realizando um trabalho agora mais próximo, é da IoTech, que é uma empresa, a empresa que eu te falei sobre automação, e ele está pedindo só um tempinho. Bacana. Tá bom? E a gente só... Matheus, a gente vai só tentar aguardar mais alguns poucos minutos para ver se mais uma terceira pessoa entra e a gente já começa. Tá bom? Eu só não anotei a empresa do Matheus. Qual que é, Cintia, mesmo? São duas. Ele tem a Brickart, que é uma B2C, que tem possibilidade de B2B, mas hoje a foco é mais B2C. E a Universal Fix. Sim. Bora lá. Ó, a Silvani entrou também, da Asmed. Então, muito bom. Desculpa, Matheus, te cortar. Silvani, obrigada também pela presença. Pessoal, muito obrigada. São 3 empresas que eu tenho um orgulho enorme de realizar um trabalho junto hoje. E, Thiago, obrigado pela sua disponibilidade também. Bacana. Show de bola. Tá todo mundo aí, então, né? Sim. Bom, bacana. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Thiago Avelino. A convite aí da Cintia, a gente se conectou num evento aqui em São Paulo 2 semanas atrás, que foi o Case, né? Que era um evento com foco em tecnologia, startups, né? Esse ambiente disruptivo, muitas novidades. E a gente trocou algumas figurinhas e, diante aí da minha expertise na área comercial, ela me questionou se eu não gostaria de fazer uma participação aí, enfim, não vou chamar de mentoria, vou chamar aqui de troca com vocês, até porque provavelmente vocês também têm coisas a me ensinar, então o que eu trago aqui é justamente experiências que eu vivo em algumas empresas, tá? Então eu fiz um material aqui, não vou me ater muito a ele, é um material rápido para a gente fazer aqui um bate-bola. E eu estou aqui à disposição para a gente poder trocar, para que vocês possam fazer perguntas, para que eu possa ajudar hoje e somar com vocês de alguma forma. Legal? Show. E, pessoal, eu fechei o áudio de vocês, só que como vocês estão com... Você estava entrando vários ruídos, então caso vocês queiram falar, só ou sinaliza para mim, que eu libero, se for o caso do Matheus que está dirigindo, ou só liberar aí o microfone. Legal. É todo mundo de São Paulo, Cíntia, não? Não. O Matheus está em São Paulo. O João, na verdade, ele atua em várias cidades, mas agora ele está no norte. E a Silvani é do norte também, de Manaus. Bacana. Legal. Deixa eu ver aqui aonde que eu ponho aqui para compartilhar a tela. Tem aqui essa opção, né? Tem. Você vai embaixo em Share, aí no verdinho. Na hora que todo mundo estiver vendo minha tela aqui, vocês, por favor, me avisem. Eu estou vendo a sua tela, sim. Vejo sua tela. Então, bacana, pessoal. Então, qual que é o tema que a Cíntia me sugeriu que a gente pudesse discutir aqui no dia de hoje, né? A minha expertise é em vendas, tá? Mais especificamente no segmento de tecnologia. E pelo que eu entendi, todos vocês estão no segmento de tecnologia, tá? Sim. Eu acho que é justamente um segmento extremamente promissor. Não tem mais volta, né? Agora o caminho é só crescimento, só disrupção, e cada vez mais as empresas que antigamente, né, duravam 100, 200 anos aí, né, 100, 150 anos, como a gente vê IBM e outras empresas, Ford, por exemplo, a gente não sabe mais se elas vão durar os próximos 7 ou 10 anos. Então é um mercado extremamente dinâmico, exponencial. A gente nunca teve no mercado empresas que valeram tanto. E qual é o motivo disso? Né? Esse que é o tema que a gente vai trazer aqui hoje, e para que a gente possa trocar um pouco mais e poder ajudar vocês nesse resultado, tá? A gente vai somar aqui esforço para somar ao máximo aí, em trazer conhecimento e expertise para o negócio de vocês.
Então, quem sou eu? Né? Meu nome é Thiago Avelino, minha formação é publicitário e eu sou também pós-graduado em gestão de negócios pela FIA USP aqui em São Paulo. Tá? Eu já atuei nos mais diversos segmentos da economia brasileira, em bancos, empresas de telecomunicação, entretenimento, e nos últimos 6 anos o meu foco tem sido exclusivamente para a área de tecnologia, desde cargos de executivo, head de vendas, na gestão de equipes, condução de criação de máquinas de vendas, validação e mapeamento de mercado para empresas, tecnologia e startups, tá? Então, hoje é isso que eu faço. Então, eu ajudo empresas de tecnologia que querem mapear mercado, que querem construir equipes de vendas vencedoras, máquinas de vendas para alavancarem e crescerem os seus negócios, tá bom? Então, aqui, eu trouxe algumas métricas, né, para venda de tecnologia, e aí a gente tem aqui algumas nomenclaturas que a gente usa normalmente quando a gente fala de vendas, tá? No ambiente de tecnologia. Então, aqui basicamente estão os principais indicadores, digamos assim, de sucesso de um negócio de tecnologia. Tá? Então, começando pelo lifetime value, que é o tempo de vida do cliente. Então, isso aqui que vai permitir que no longo prazo a empresa de tecnologia se transforme em algo exponencial, que ela cresça cada vez mais, porque o que eu vou fazer? Eu vou trazer um cliente para dentro de casa, eu vou gerar relacionamento com ele e ele vai me pagar uma receita recorrente. Esse é o grande lance da tecnologia. Então, que empresas que ganham com lifetime value, por exemplo? Netflix. Então, a Netflix, a gente compra um serviço da Netflix e a gente tem ali um pagamento recorrente. Dificilmente a gente sai daquele serviço. Então, eu tenho uma curva de pagamento no longo prazo. Então, quanto mais clientes eu trago para dentro, e com esse lifetime value cada vez crescente, eu consigo trazer uma receita exponencial. O que a gente chama de receita recorrente, né? A gente tem aí alguns termos do Aaron Ross, por exemplo, que ele fala justamente que o segredo das empresas de tecnologia está em receita recorrente. O lifetime value é uma métrica muito importante para que a gente possa se embasar em um crescimento de receita. Tá? Outra métrica também interessante é o CAC, que é o custo de aquisição de cliente, ou seja, é uma métrica indispensável quando a gente vai falar em tração de cliente. Quando a gente traz um cliente para casa, a gente precisa se preocupar muito em quanto que eu estou gastando para trazer esse cliente para dentro de casa, quanto que custa esse lead, quanto que custou minha visita, quanto custou o deslocamento do meu vendedor, quanto custou o almoço com o cliente. Tudo isso precisa ser colocado para a ponta do lápis na hora de fazer uma venda, porque se o meu valor, por exemplo, imagina se o modelo que a gente falou do Netflix, se o Netflix precisasse vender de porta em porta o Netflix, quanto que será que ia custar essa operação? Talvez o Netflix não custaria R$ 29,90 como é hoje. Talvez ele custaria 150, R$ 200 como é uma net, por exemplo. Tá? Que é uma receita recorrente, mas é muito mais caro, com valor agregado muito menor. Tá? Então, por quê? Porque o custo de aquisição de cliente é muito mais alto. Eu preciso ter uma central de relacionamento ligando para clientes, eu preciso de consultores que visitam empresas, tá? É totalmente diferente de um modelo exponencial. Eu também tenho o churn, que é a perda de cliente, então isso daqui é uma métrica muito importante, eu preciso sempre olhar para isso, eu preciso sempre estar focado em sucesso do cliente, porque se eu trago um cliente e perco um, ou seja, eu sempre vou ter um cliente dentro da minha base, ou seja, eu não tenho a possibilidade de crescer, nem crescer em base de cliente, nem crescer em receita recorrente, tá? E a receita mensal recorrente, que é justamente é uma métrica que vem em alinhamento com a LTV, né, que é a receita recorrente mensal, ou seja, eu tenho o lifetime value, que é a linha do tempo de pagamento do meu cliente. Então, eu tenho ali, por exemplo, Netflix. Se o cara paga R$ 29,90 por mês, aí ele adquire um plano família que ele vai para um 32, ele fez um upselling. Então, dentro do lifetime, eu posso crescer essa receita. Já o MRR não, é a receita mensal, então é aquela briga que eu preciso todos os meses para manter o meu cliente na minha base, para que eu tenha essa receita recorrente. Tá bom? A taxa de crescimento ideal que a gente identifica hoje dentro de empresas de tecnologia é de 20% ao ano. Então, uma empresa de tecnologia que cresce de forma saudável e cresce de forma que a gente entende que são dentro dos padrões, por ser tecnologias exponenciais, que aí eu consigo, mesmo com uma pequena equipe de vendas, crescer bastante as minhas vendas. Por exemplo, a gente tem lá o Facebook com 53 mil pessoas como funcionários. Os caras, assim, tem quase 3 bilhões de usuários. Já o Itaú tem 100 mil funcionários e tem em torno de, acho que, 30 milhões de clientes. Então, olha só a diferença. O Facebook é um negócio exponencial. Então, negócios exponenciais crescem, em média, 20% ao ano. Tá? Aí a gente tem outras nomenclaturas, unicórnios, que a gente não precisa entrar nesse modelo, mas aqui a gente está falando com foco em tecnologia.
Tá? E o que faz com que as empresas de tecnologia cresçam tanto. E aí é um olhar que vocês precisam ter aí com bastante cuidado, porque a gente tem a evolução do comportamento do consumidor e as suas preferências, então a gente sempre precisa estar na ponta, entendendo como é que o nosso cliente enxerga a nossa solução, qual é o tipo de dor que a gente pode resolver dentro da nossa própria solução, para que a gente cresça em receita, em cross-selling, upselling, cria, às vezes, uma nova vertical de solução de tecnologia para atender um cliente não atendido, um outro mercado não atendido. Então, isso aqui a gente precisa ter uma atenção especial. Crescimento de oportunidades em novos mercados, que também vem de encontro com isso que eu falei. Aumento da concorrência, tá? Então, o aumento da concorrência faz com que as empresas de tecnologia cresçam muito, tá? Então, a gente, se eu não me engano, essa semana, acho que foi ontem, eu estava lendo a notícia de que o mês passado o Netflix perdeu 4 milhões de usuários para o Prime da Amazon. Ou seja, a gente já vê uma perda de market share que aparentemente não é grande, mas é muito grande, né? Se a gente for ver em capilaridade de cliente, 4 milhões de clientes é muita coisa de receita recorrente, vezes R$29 por mês, é muita grana indo para um concorrente. E isso faz com que as empresas de tecnologia cresçam, que elas se aprimorem, tragam mais tecnologias, e isso é o que fomenta o crescimento nesse mercado. Além dos novos padrões de sociedade. Então, lá atrás, o vovozinho era resistente a usar o WhatsApp. Hoje em dia, o neto obriga ele a usar o WhatsApp. A minha filha, por exemplo, o meu sogro, ele fez o WhatsApp para poder, às vezes, fazer um videozinho de vídeo, uma ligação de videochamada para ver ela, enfim. Então, esse tipo de coisa são novos padrões de sociedade que fazem com que o mercado de tecnologia cresça. Agora, etapas da qualificação de vendas. E aí a gente está falando justamente do mercado de vocês, né? A gente tem aqui leads, suspects e prospects. São nomenclaturas que a gente dá dentro do ambiente de qualificação de um possível cliente. Então, quando é um lead, ele é um cara interessado na sua solução. Então, você ainda não qualificou, não entendeu a dor dele. Normalmente, a gente chama de lead aquele cara que vem pelo site, dá uma sapiada, ele não sabe muito bem o que ele quer, ele não sabe se ali aquela solução vai resolver a dor dele. Então, a gente chama esse cara de lead. Tá? O suspect, ele já está interessado, ele é um cara que é alvo da sua solução, mas ele ainda está avançando na etapa de qualificação, entendimento de dores, o vendedor está aprofundando ainda sobre aquilo que ele está buscando no mercado, para entender se ele vai querer a nossa solução aqui ou se ele está buscando alguma coisa que está na concorrência. Tá? E o prospect, ele já é um cara qualificado, a gente já entendeu as dores dele, já há ali o match, né, entre a solução e as dores do cliente, a gente está ali no momento de negociação, ele está no momento de compra, ele está bem próximo de se tornar cliente. Tá? Aqui é uma etapa muito importante do negócio, porque aqui 90% dos negócios são perdidos muitas vezes, na etapa de qualificação. Muitas vezes não entendendo como quebrar uma objeção de um cliente, como fazer uma pergunta relevante para entender qual que é o cenário dele, qual que é a dor dele. Então, muitas vezes, é uma pergunta simples que deixa de ser feita, a etapa de qualificação é totalmente desconsiderada pelo cliente e ele vaza pelo ralo, tá? Então, isso daqui é um negócio muito importante, as etapas de qualificação. Como que a gente monta máquinas de vendas? Então, a gente está falando aqui de vendas para o segmento de tecnologia, e isso se familiarizou no segmento de tecnologia com a construção de máquinas de vendas. Por que máquinas de vendas? Porque a gente tem muita tecnologia embarcada, né? A gente tem muitas ferramentas de automação. Então, de fato, são máquinas que giram ali, são eixos, são engrenagens que giram para que o negócio ele possa fomentar mais vendas, para que o lead encurte seu tempo de negociação ou de avaliação da solução, compre mais rápido. Tá? Então, por isso que se deu o nome de máquina de vendas. Tá? Então, quais são as etapas? Aqui, a gente tem as etapas de prospecção, de checagem, de qualificação e uma gestão de CRM, tá? Até a parte de vendas, e aí é uma outra etapa que é a parte de delivery, e aí a gente tem o sucesso do cliente. Embora ele trabalhe muito em conjunto com vendas, ele não é considerado vendas, tá? Ele já é considerado um pós-vendas. Então, normalmente, um CS, que é o Customer Success, né, o sucesso do cliente, a entrega, o delivery da solução, ele não está debaixo de um gestor de vendas, ele não está debaixo ali do guarda-chuva de vendas, tá? Ele já está na parte de pós-vendas. Então, aqui na prospecção, eu tenho algumas soluções, depois, se vocês quiserem, eu posso compartilhar essa apresentação aqui com vocês. Então, eu tenho algumas ferramentas que eu gosto de usar e implantar em clientes que estão em fase de construção de máquina de vendas. E na prospecção, eu tenho o Snov e o LinkedIn Navigator.
São ambas soluções de qualificação, a gente consegue levantar e-mail de lead, cargo, então eu consigo chegar diretamente no decisor para efetuar a venda, eu consigo diretamente no cara que manda, que é o dono do dinheiro. Essa parte é muito importante, eu prospectar quem de fato pode me dar ali, seja informações relevantes para efetuar a venda, seja quem está de fato sentindo a dor. Por exemplo, eu tenho uma solução de ponto eletrônico. Com quem que eu posso falar? Eu posso falar diretamente com um gerente de RH. Se eu for no analista de RH, dificilmente eu vou conseguir evoluir em alguma coisa. E, normalmente, essas pessoas que têm cargos de analista, quanto mais abaixo o cargo de uma gestão, de uma decisão, de fato, ou um influenciador de compras, mais difícil fica a minha etapa de venda. Quanto mais distante eu estou de um decisor, mais longo vai ser o meu ciclo de vendas, porque eu vou ter que quebrar objeções desse cara, eu vou ter que contar com a boa vontade dele me conectar com um decisor ou influenciador, eu vou chegar nesse influenciador, eu vou falar com ele sobre Ô, Thiago, as dores dele. Oi. e aonde que você vai ter, por exemplo, essa informação do cargo da pessoa? Então, essas duas ferramentas, tanto o Snovio como o LinkedIn Navigator, os dois dão tanto, por exemplo, o que você vai fazer? Você vai definir qual é o teu mercado, tá? Então, qual que é o teu mercado, por exemplo? Bom, eu trabalho também no mercado de utilidades domésticas. Utilidades domésticas, certo? Quem é que compra o teu negócio? São donos de lojas de R$1, por exemplo? Podem ser, sim. No caso, Legal. não. Especificamente de R$1, não. É exageradamente baixo, mas... Tá. Também que hoje já não é mais R$1, né? Só se encaixa convencionou em o nome. departamento de bazar de supermercados, encaixa em home centers, etc. Bacana. Então, você vai pensar aqui num supermercado, sei lá, o Extra. Eu quero falar com um cara responsável de compras do Extra. Então, tanto o LinkedIn Navigator quanto o Snovio ele trabalha baseado no domínio do e-mail, do site. Então, você coloca lá, você até pode testar depois. Você baixa lá o Snovio, coloca lá Como é que a escreve? extensão. É snovi.io, o site. IO. Isso, Ok. SNOVIO. Isso. Ok. Snov.io. E aí, quando você instalar lá a extensão no Chrome, quando você entrar em qualquer domínio, você clica na extensão, ele vai mostrar quais são os e-mails daquele domínio. Com aquele e-mail, você consegue entrar, obviamente, nas versões pagas, ele dá o cargo e o e-mail e o nome daquela pessoa. Então, Mentira. você está de, Isso é uma extensão do Chrome? na extensão do Chrome. Não acredito. É isso aí. Quer ver? E a gente achando que as nossas informações estão seguras aí. Você tem um site aí, Não, Matheus? vou pegar agora já. Fala o seu site aí. Pode acessar o meu, é brickart.com.br, por exemplo. É Brick com K só? Coloca Universal Fix, desculpa. Ele está falando de um assunto só, coloca Universal Fix. Mas você tem algum e-mail relacionado ao .com.br? Universal Fix? Tenho. Tá. .com.br? .com.br. Vamos ver. A gente está vendo sua apresentação, tá, Thiago, na tela. Você está vendo minha apresentação? Então, peraí. Eu não sei se você vai trocar. Vou, peraí. Deixa eu baixar aqui, Snovio. Aí eu tô aqui, enquanto o Thiago está tentando abrir ali, eu consigo ver a mesma aplicação tanto para o João relacionado a construtoras, quanto para a Silvani relacionado Vocês estão vendo minha tela? Tô. Sim. Aqui, eu tenho a extensão do Snovio. Aí quando eu clico nele aqui, aí ele fala para eu me inscrever, né? Mas eu já tenho um login sem aqui. Vou baixar. Tá. É pago para você ter esses acessos, né? Ele é pago. Ele é pago, mas na versão gratuita você consegue acessar algumas coisas. Tá indo.
Vou entrar aqui de novo. Vai me dar aqui os e-mails da companhia. Exibir mais. Tem mais e-mails além desses? Newton Vasconcelos. Não existe esse e-mail, não. Não? Curioso, hein? Vou ter que ir atrás agora. Mas esse daqui tá certo. Não tem. Tá certo, tá certo. Os dois de baixo estão certos. Exatamente. E aí, essa ferramenta, você consegue fazer campanhas de disparo de e-mail também. Você tem outras ferramentas aqui, ó, pesquisa de domínio, pesquisar por perfis de empresa, URL de redes sociais. Você consegue achar o cara pelo Instagram. Tem integração aqui com Pipedrive. Então, é uma ferramenta de prospecção assim, cara, incrível. Nossa. Eu uso demais. Beleza? Beleza. Certo. Vamos voltar aqui, que eu acho que o tempo de vocês aqui está meio escasso, né? Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Está na apresentação, né? Isso. Beleza. Sim. Então, aqui, para a gente otimizar. Então, na parte de prospecção, Snove LinkedIn Navigator, lá que o LinkedIn é a ferramenta de prospecção do próprio LinkedIn, então ele tem ainda mais base de dados. Ali você vai achar ainda com mais propriedade contatos de e-mail, cargos e contatos atualizados. Então, é uma ferramenta bacana, também é paga. Na parte de checagem, a gente tem MeTime e TheChecker, tá? Que são duas ferramentas também de prospecção com base em e-mail, mas o TheChecker, o que ele faz? Ele faz a validação de e-mail. Então, por exemplo, você tem um e-mail que você quer mandar para alguém, só que você não tem certeza se aquele e-mail está ativo. Então, você entra no TheChecker, coloca lá, faz um login, ele tem até 100 checagens gratuitas, você coloca lá o e-mail, quando você clica checar, ele te diz se aquele e-mail está ativo ou não. Aí, então, você pode enviar que vai chegar aquele e-mail se ele estiver ativo. Tá? É uma ferramenta bem legal. São hackzinhos para a gente poder... Entrega com Pipedrive também? Oi? Integra com Pipedrive também? O TheChecker é só para checagem de e-mail. Eu acho Mas que não tem como integrar no fluxo, não, né? Não, mas o MeTime, sim. O MeTime é uma ferramenta de qualificação e cadência de e-mails também, assim como o Hamper, que eu não coloquei aqui. Mas são duas ferramentas aí bacanas também para a parte de prospecção e checagem de e-mail. Tá? E na parte de qualificação, o Exact Sales, que qual que é a base dele? Ele tem uma base de spin selling, que é uma das estratégias ou metodologias de vendas, digamos assim, né? Que o spin selling, se eu não me engano, me fugiu o nome agora, quer ver? Vou para vocês aqui, porque é uma siglazinha em inglês. O spin selling, na verdade, o que significa spin selling, né? O spin, ele é uma sigla, né? Que ele quer dizer solução, problema, implicação, necessidade de solução. Então, o Exact Sales, o que ele faz? Ele tem uma plataforma onde, dependendo das perguntas que você parametriza, de acordo com as perguntas que o cliente responde para você no momento de qualificação, você consegue dar uma nota para esse cara. Ixi, eu acho que parou de Parou de compartilhar, só clicar no share de novo. Então, o spin selling, na verdade, no momento que você parametriza, né, o Exact Sales, e conforme você vai preenchendo perguntas, no momento dessa qualificação, ele te dá uma nota que vai de muito frio, morno ou quente. Então, você tem uma ideia ali, dentro dessa ferramenta, se o cara está bem próximo do momento de compra dele, ou do momento de comprar a tua solução, ou ele tem fit com a tua solução. Então, é uma ferramenta bem legal aí na parte de qualificação de vendas. E aí a gente tem o Pipedrive, que é uma ferramenta super conhecida aí, né? Uma ferramenta de fora, mas está toda traduzida em português. Eu acho que é o CRM mais simples, né, para fazer funil de vendas e fazer toda a parte de gestão comercial, né? Eu gosto muito do Pipedrive, eu não indico outro não. Tá?
Alguma dúvida aqui sobre essa parte de ferramentas de máquinas de vendas e etapas? Não. Tranquilo? Então, beleza, vamos seguir. Não, tranquilo. Então, aqui a gente tem o quê? A gente tem os ingredientes para o crescimento acelerado em negócios de tecnologia. O que isso significa, tá? A gente falou da parte de máquina de vendas, só que eu tenho algumas outras máquinas que fomentam o crescimento acelerado de uma empresa de tecnologia. E essas máquinas são a máquina de marketing, que é justamente a parte aí que a Si está tocando com vocês, né, que é toda essa estruturação de marketing, de automação de marketing, provavelmente de conteúdo, tráfego, geração de leads. Tô certo, Cíntia? Sim. Assim, ICP, né? A única observação é que a gente está, assim, com eles, a primeira fase foi um controle inicial, e aí cada um tem um caso específico que eles estão relacionados a marketing em momentos muito diferentes. Uhum. E por ser B2B, a maior parte, quer dizer, tirando o Matheus, o João e a Silvani tendem a ser B2B, então eles estão em momentos que não necessariamente a gente tem uma automação do processo ainda. Sem problema, mas aqui quando a gente fala de máquina de marketing, ela está super alinhada com a máquina de vendas, porque é justamente hoje, no momento onde a gente tem essa parte de redes sociais, conteúdos, blogs, Google Ads, Face Ads, tudo isso, ele é uma grande oportunidade para fomentar leads e oportunidades. Então, assim, a gente tem normalmente dentro de uma startup sempre um head de marketing que anda junto com um head de vendas, que aí justamente ali a gente vai poder fazer a rodinha girar. Então, quando a gente fala de máquina de vendas, a gente também olha um pouco para essa parte de marketing, tá? Se atende, obviamente, a vendas, mas a gente tem que prestar atenção qual é a estratégia de marketing que essa startup está seguindo. Tá? Então, se você pegar uma startup hoje, ela vai ter um site bem bonito, um site com um SEO bem feito, um site orgânico, ele vai ser mobile first, então normalmente as soluções hoje de site já nascem do mobile para dentro do desktop, porque 90% das pessoas usam para acessar a internet celular, então se eu não tiver uma boa experiência no celular, eu não tenho uma boa experiência de venda, de tração, de outras coisas que podem trazer esse cara para mim, tá? Então, aqui na parte de máquina de vendas, a gente tem ferramentas de automação, conteúdo, tráfego pago para geração de leads. Na máquina de vendas, a gente tem as ferramentas de gestão de pipeline e time de venda qualificado, são essas duas verticais que a gente olha especificamente. E na máquina de sucesso do cliente, a parte de delivery e suporte. Delivery é a entrega da solução. É o sucesso ali no momento da entrega, é a conclusão da entrega do projeto, é esse sucesso na parte da entrega mesmo. Tá? E o funil do sucesso dos negócios de tecnologia. Tá? Ele passa por 5 etapas: aquisição, ativação, retenção, geração de novas receitas e recomendação. Tá? Então, o que é a aquisição? É tudo isso que a gente está falando até agora. Atração e vendas. Aí a gente tem aqui a ativação, que é a entrega do produto. Então, isso é o que ativa o cara na base, de fato. Não é a venda, é a entrega bem sucedida, porque dentro da minha carreira eu já vi N vezes o cliente comprar e no momento da entrega o cara desistir da coisa, porque a entrega não foi bem feita. Então, enquanto eu não tenho entrega do produto de forma bem sucedida, eu não tenho o delivery concluído, eu não tenho essa ativação do cliente dentro da minha base. Tá? Aí eu tenho a retenção, que é o suporte e o sucesso do cliente, e a geração de novas receitas, porque aí eu posso ter equipes de farmer ou gestores de carteira que vão olhar para esse cliente, fazerem novas vendas, vão fazer upselling, vão fazer cross-selling. Então, upselling é quando eu tenho um pacote, tá? E aí eu acrescento serviços a esse pacote e eu subo o valor desse serviço. Por exemplo, um pacote unitário passar a ser um pacote família. É o mesmo serviço, mas com preço maior, porque a entrega é maior. Agora, um cross-selling é quando eu vendo para um mesmo cliente um outro produto da minha carteira. Tá bom? Então, eu tenho essas verticais de vendas também. Eu tenho várias empresas que têm mais de um produto dentro da base. Ele inicia a venda por um produto e aí ele pode penetrar outros produtos também na carteira. Tá? E a recomendação, que é o famoso boca a boca. Isso vai muito do NPS, né? Que é o Net Promoter Score, que é a nota que o teu cliente está te dando. Então, o serviço ele tem que ser extremamente bem qualificado para que ele tenha indicação. A gente brinca, né? Que um cliente mal atendido, ele vai falar para 20 pessoas que ele foi mal atendido, ele vai ser um puta detrator do seu serviço. Mas se ele for bem atendido, ele vai falar para uma pessoa e olhe lá. Talvez ele nem abra a boca falando que foi bem atendido. Tá? Então, esse serviço, quando o cliente te indica, aí assim, é o troféu. Pode levantar o troféu, porque assim, você está fazendo um bom trabalho. Ele é um termômetro de excelência dentro do seu serviço de venda. Modelos ideais de venda e tecnologia, a gente tem 2 normalmente, que é outbound sales e inbound sales. Tá? Outbound, normalmente, eles
são vendas onde outbound, ele se dá o nome basicamente por uma interrupção. Então, quando eu uso a estratégia de outbound, é porque eu estou interrompendo o cliente para fazer a minha atuação de vendas. Por exemplo, você está assistindo lá um filme e de repente aparece lá o comercial da Globo. Aquilo dali é um outbound, tá? É uma estratégia de outbound, é interrupção. O cliente hoje, cada vez mais, ele quer ser menos interrompido. Mas quando a gente fala de grandes tickets de negociação, o outbound ainda se mostra muito mais efetivo. Você passar a mão no telefone, provocar uma reunião, tentar chegar até o decisor, tentar marcar uma reunião, tentar sentar na frente do cara, tentar tomar um café com ele, tentar encontrar um cara no evento. Isso é tudo outbound. Você está interrompendo o cara. Toda hora você está ali, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Vamos conversar? Então, isso é outbound, tá? Então, as vendas por prospecções ativas através de cold call e e-mail marketing, aderentes a processos de negócio com tickets médios mais altos. Então, se eu não me engano, é o João, né, que trabalha com tecnologia e hardware, não é isso, João? Isso. Então, assim, para o teu negócio, a gente está falando aí de tickets médios de quanto, mais ou menos? Eu já vendi RP, eu sei que hardware não é barato, né? Um servidor aí, dependendo da capacidade, de 20, 30, 50 mil. A gente está falando, tipo assim, pessoa física, que hoje em dia é uma parte pequena da nossa base, está falando de 20 mil para cima. Tá? 20 mil, certo? Pessoa física. Então, pessoa jurídica, a gente está falando de 500 mil para cima. Olha só, então é uma venda extremamente com ticket muito agressivo, é muito alto. Se você esperar esse cara, às vezes, vir até você para comprar alguma coisa de 500 pau, ele não vai vir. Então, você precisa entender quem é o teu cliente, quem é o teu mercado, mapear ali quem são potenciais clientes, passar a mão no telefone, montar ali uma equipe de vendas ali de prospecção ativa mesmo. Esses caras vão ter que bater nesses clientes, tentando buscar oportunidades para sentar na frente desse cliente e mostrar a tua proposta de valor. Nesse caso, quando a gente está falando, por exemplo, de um servidor, provavelmente você vende servidores, assim como outros clientes vendem servidores da mesma marca, correto? Então, qual é o diferencial aí? No nosso caso é um pouco diferente, tá? Porque a gente a gente vende software agregado a hardware, tá? Perfeito. Então, e o hardware em geral é um hardware a concorrência baixa, porque a maior parte do hardware é RFID. Eu não vendo servidor, né? Tá. O servidor, os clientes compram dele. Né? Certo. A gente não vende commodity. Então, Perfeito. ou é hardware próprio, a gente produz o hardware e vende, e é até capaz a gente customizar o hardware para cliente. Uhum. Ou a gente tem uns prontos já, né? Mas às vezes customiza. Ou a gente vende hardware muito específico, tipo leitor RFID, que é muito difícil de encontrar. Se o cliente quiser comprar, ele não consegue comprar. Sim. Perfeito. Mas, então, assim, é muito bacana, porque isso que você está me falando é algo que já é um diferencial no mercado. Então, a tua proposta de valor é ainda melhor. Então, se você tem um modelo de vendas, né, um modelo ali inbound, que a gente vai falar na sequência, bem alinhado, pode ser que você gere um funil de demandas passivas, mas a demanda ativa ainda vai ser a maior geração de oportunidade para você, nesse caso, porque o ticket é muito alto. Então, vale a pena passar a mão no telefone, tentar marcar uma reunião, mostrar essa proposta de valor que você está falando, sentar na frente do cara, mostrar ali o que você tem para ajudar o cara, porque a hora que você sentar ali, por exemplo, ele vai ficar contigo na cabeça. E a chance de dar certo é muito grande. Bacana? E aí a gente tem a parte de inbound sales aqui, que é a atração de leads através de automações de marketing, qualificação e apresentação e negociação com o time de vendas. Então, o que acontece? Eu tenho um site, eu tenho automações de marketing ali que estão rodando, seja uma página de captura, um blog, Face Ads, Google Ads, que vai fazer um funil ali, né, de leads que vão entrar ali na minha caixinha fazendo perguntas. Eu vi aqui tua solução, quanto custa? Como é que eu faço para ver uma apresentação? Então, assim, vão ser oportunidades que vão vir de forma mais passiva, mas normalmente aqui a chance de conversão delas é bem menor, porque aqui a gente atrai muita gente curiosa também, que está ali fazendo nada, vê uma solução, ele te manda ali uma mensagem. O cara te receber para reunião mesmo, é porque ele é um cara que está mais quente. E até fazer um comentário aqui, eu quis trazer vocês três, porque quando a gente olha hoje falando de Universal Fix, IoTech e as médias, três estão no momento de estratégias outbound, quando a gente está falando de vendas e tecnologia que tem que ser estruturado. Então, assim, não que a gente tem que abrir mão desse cliente, mas assim, é importante ter clareza sobre isso, é importante entender que você precisa ter a estrutura de vendas montada, porque só captar um cliente aleatório não funciona.
Exatamente, bacana, Cíntia, bem pontuado. E aqui, eu coloquei aqui um asterisco, que é a soma de ambos trazem um resultado diversificado de oportunidades e a estratégia ideal de aceleração de resultado de venda. Por quê? Vamos pegar aqui o caso do João. Eu tenho ali pessoas físicas que vêm pelo site ali demandando servidores ali de 20 pau, mais ou menos, tá? Porque o grande volume ali vai ser pessoas físicas, você vai ter um comprador ou outro ali de pessoa jurídica, mas o cara do outbound é o cara que você vai ligar para vender 500k. Então você vai marcar ali no mês ali 4, 5 reuniões, sei lá, o seu potencial de reunião não sei, mas 5, 6 reuniões de 500 mil reais. Tudo isso vai gerar um funil de vendas, e se ao longo de 2 meses você virar essa oportunidade de 500 mil, provavelmente já cubra todo o orçamento daquilo que você gerou por inbound, por exemplo. Então, as duas estratégias, elas têm que andar em paralelo. Eu tenho aqui oportunidades caindo no meu funil aqui por inbound, e eu estou numa outra batida aqui trabalhando prospecção ativa e oportunidade de reunião com os caras aqui no outbound. Beleza? Esses 2 caminhos aqui são essenciais para a gente poder escalar vendas. Agora, times de vendas para empresas de tecnologia, tá? O mercado mudou, as nomenclaturas mudaram. Antigamente a gente trazia um vendedor que ele fazia tudo. Ele fazia a prospecção, ele fazia a conexão com o cliente, ele marcava a reunião, ele fazia a apresentação, ele fazia a proposta, fazia a negociação, fazia o pós-venda. Então, assim, é meio que a síndrome do pato, né? O pato, ele nada, anda e voa e ele não faz nada. Então, assim, durante muito tempo, o vendedor foi o culpado pelos bons e pelos maus resultados. Se o cara estava vendendo, o cara é bom. Se o cara não estava vendendo, é porque ele era ruim. Mas muito pouco se olhava para a administração de vendas. E hoje, no mercado de tecnologia, estruturas mais lean, né, que você testa, aplica, erra, testa, aplica, erra, até que o negócio esteja adequado, né? Então, esses modelos foram modelos americanos, startups americanas, foram vindo para o Brasil, né? Então, hoje a gente tem toda uma estratégia de um time de vendas. Cada pessoa é responsável por uma etapa na etapa de vendas aqui dentro de uma empresa de tecnologia. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a parte de SDRs, né, o Sales Development Representative aqui, que é o time responsável pela prospecção e qualificação de lead. Então, esse cara é o cara que vai ficar o dia todo ali no telefone, tentando trazer oportunidades, é a pessoa ali que vai ficar em loco, ligando, tentando cavar oportunidades para o time de vendas. Tá? Então, antigamente, o vendedor prospectava e ele ia lá fazer a reunião. Se a reunião não dava certo, olha o tempo que ele perdeu de estar num cliente que, de fato, estava afim da solução. Então, esse cara, ele já encurta muito mais o tempo. Enquanto o vendedor está, de fato, num cliente que quer a solução, ele já está cumprindo e gerando agenda para esse vendedor. Tá? Aí a gente também tem Inside Sales hoje, porque a gente tem soluções de ticket médio mais baixo. Então, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Contabilizei e vende serviço de contabilidade. O ticket médio lá é de R$ 89,00. Eu consigo vender da minha cadeira. O cliente não precisa ver a cara do vendedor, o cliente ele não precisa ter muito impacto ali do vendedor, aquela coisa de empatia. Tudo que ele quer é tirar algumas dúvidas, porque R$ 89,00 não vai machucar no bolso dele. Agora, quando a gente fala do João, eu nunca vou conseguir vender um servidor de 500 pau por telefone. Eu não vou conseguir. Assim, pode acontecer se o cliente está no momento de compra, se ele tem a referência e se ele quer otimizar tempo, mas vai ser 1 em 1 milhão. O cara vai falar, pô, João, legal, gostei do teu produto, gostei do teu serviço, mas, cara, vem aqui pra gente bater um papo, vem aqui pra eu ver tua cara, porque sem isso eu não vou me sentir seguro para investir 500 pau em você. Agora, R$ 89,00 eu me dou luxo. Né? Netflix, por exemplo, eu passo meu cartão de crédito, se eu não quiser eu cancelo depois, tá tudo certo. Eu não preciso ver o cara. Tá? Então, o Inside Sales ele veio muito nessa batida de vendas internas, porque o cliente, para certos tickets e para certas soluções, ele deixou de ter a necessidade de estar ali na presença física do vendedor. Aí, em contrapartida, a gente tem o Field Sales, que é justamente esse cara que vai para campo, esse cara que trabalha tickets maiores, é esse cara que também tem um CAC maior, porque ele tem deslocamento, ele tem combustível, ele tem pedágio, ele tem almoço com o cliente, ele tem o estacionamento, ele tem que fazer a visita. É o tempo dele também. Dentro do CAC também entra a hora homem do cara, então tudo isso tem que vir na ponta do lápis. Quanto que custa o cara sentar na frente do cliente, se deslocar durante 2 horas para uma visita, ficar 1 hora na frente do cliente ali, 2, 3, dependendo do produto, e voltar mais 2, 3 horas para o escritório. Isso custa um dia de trabalho do cara, dependendo do salário do cara, pode ser 200, 300, 400 reais o dia, e eu estou colocando isso dentro do meu custo para o cara ir lá visitar esse cliente, tá bom? Eu também tenho farmers, que são justamente os times responsáveis
né? Farmer ali em inglês quer dizer ali o fazendeiro, né? O cara que vai cultivar a conta, que vai ser o cara que vai entregar ali o suporte, a segurança para o cliente continuar dentro da carteira. O farmer normalmente ele é para negócios de contas mais de valor agregado maior, de contas com um ticket médio mais alto, com oportunidade de cross-selling e upselling, como, por exemplo, banco. Por que tem gerente de conta em banco? Porque o banco o tempo todo está emprestando, o banco o tempo todo o cara está fazendo ali um produto, está vendendo uma previdência, está fazendo alguma coisa. Então, esse é o tipo de modelo, por exemplo, do banco. Ele tem gerentes de contas, tá? E o closer, que é um cara que é mais sênior, e normalmente ele vai receber oportunidades que são de ticket médio mais alto, que são exigências maiores, clientes maiores, e esse cara vai lá e ele é denominado como closer, porque essa é a função dele, é ir lá e fechar negócio, tá? Então, closer quer dizer fechar, né? Fechamento ali, é o cara do fechamento. Não adianta você pôr ali, por exemplo, no lugar do closer, um cara júnior. O closer, normalmente, ele é um cara sênior, tá? Então, quando você falar, cara, o que eu preciso aqui na minha empresa? Eu preciso de um closer. Cara, isso significa que você precisa de um cara sênior. Você precisa de um cara que vai lá e vai resolver a tua vida na frente daquele cliente. Ele vai encurtar ali o ciclo de compra do cliente, ele vai quebrar objeções ali, ele vai ser um pouco mais agressivo com o cara. Talvez ele vai falar, cara, eu tô entendendo que você não tá no momento de compra. E o cara vai falar, opa, como assim? Você tá me dizendo que quando eu tô no momento de compra? Ele, eu tô entendendo que você não tá no momento de compra. É um cara mais provocador, é um cara que tem um pouquinho mais de macete de vendas. Tá, só fazer uma observação aqui, Thiago, como eu conheço mais o estágio deles. O que é, assim, isso que o Thiago está trazendo, eu acho que é muito rico e vai agregar muito para vocês se vocês começarem a olhar com mais clareza. E se no investimento possível de vocês hoje não couber ter um profissional em cada uma dessas etapas, é importante que vocês tenham clareza quem vai fazer isso. Porque talvez no orçamento de vocês não caiba ainda hoje ter um em cada estágio. Mas quem da equipe que vai cumprir essa função, por exemplo, de ser o closer? E aí também buscando os perfis, né? Porque também orienta a gente a buscar esses perfis, né? Quem pode ser um inside, né? Um farmer, um closer, né? Dentro da equipe. Exatamente, até para definir metas de formas mais claras, assim, porque quando não tem clareza, você não tem resultado. Então, mesmo se vocês forem desenvolver aproveitando melhor a equipe, que vocês separem com objetivos claros de fechamento. Show. Bacana, por pontuar. E eu gostaria de ressaltar que, assim, todas as oportunidades de empresas de tecnologia, startups que eu atuei, normalmente foi a convite ou dentro de um processo diretamente com o CEO, aonde ele estava muito operacional. É um cara que é fundador do negócio, é um cara que precisa olhar o operacional, que precisa contratar gente e ainda precisava vender. Assim, não tem lógica, o negócio dele não vai crescer, ele não vai conseguir trazer escala para dentro do negócio. Então, quais eram os desafios que ele colocava? Opa, sou eu, hein? É você, né, João? Eita, rapaz, ferrou. Então, exatamente, Silvani. Então, no momento que você entende que você está muito operacional e que outras tarefas estão te exigindo e que você não está conseguindo dar atenção para vendas, é hora de você investir em alguém. O que eu indico, né? O João, por exemplo, tem um ticket muito... A gente contratou ontem um diretor de vendas para ver se o nosso CEO fica mais livre para cuidar mais da empresa do que das vendas. Ele também prefere. Bacana. Então, é uma possibilidade, né? É assim, eu não recomendo, todas as vezes que eu entrei dentro de uma oportunidade com um planejamento ou uma proposta, né, um projeto, de montar um time de vendas e montar uma máquina de vendas, normalmente eu entrei como um executivo mais sênior, e aí o que eu fazia? Eu pegava aquela atividade do CEO, que era operacional, eu passava a vender na ponta, eu começava a fazer e coletar métricas, seja CAC, tudo aquilo que a gente falou até agora, né? De entender qual era o modelo de negócio daquela solução, enquanto o CEO estava voando, ele estava cuidando de coisas operacionais. Então, ele me trouxe como uma pessoa mais sênior, com um projeto de, inicialmente você vai vender, você vai mapear, mas assim que a gente tiver a possibilidade, é você que vai montar esse time de vendas, essa máquina de vendas. Vai trazer solução, vai trazer automação, vai trazer expertise, vai trazer gente de mercado, vai montar uma equipe de vendas. Então, o que eu fazia? Eu entrava, tirava o operacional de vendas da mão do CEO,
trazia um SDR, e aí ele já quebrava boa parte da minha dor, que era ter que qualificar. Depois que a qualificação estava bem feita, eu trazia normalmente o Inside Sales, porque normalmente eram soluções de tecnologia onde eu conseguia vender a cadeira, né, alguns tickets. Eu trazia o Inside Sales. Quando o SDR ele estava tendo um volume de prospecção tão grande que ele não estava dando conta, eu trazia mais um SDR. Então eu sempre crescia na base, tá? Então eu gerava mais, porque o funil é assim, né? O funil ele é assim. Então eu preciso ter os SDRs aqui em cima fazendo justamente a qualificação. Aí eu tenho aqui na segunda etapa Inside Sales, que vão cuidar de tickets menores, e eu vou ter no final do funil um cara mais sênior ali, né? Um Field Sales ou um Closer, fazendo vendas de tickets mais altos. Então, essa é a recomendação que eu faço normalmente quando eu converso com empresas de tecnologia que estão nesse momento de escalar a venda, porque o que eu mais identifico são dores de CEOs que estão com o operacional muito na mão, não conseguem olhar para outras questões da operação, porque ele é o Chief Executive Officer, né? Então, a etapa dele, embora ele seja um executivo, não é só vender, ele precisa olhar para métricas de vendas, escala, ele precisa olhar para parceria, ele precisa olhar para canais, ele precisa olhar para financeiro, ele precisa fazer reunião com outros heads da operação, outros CFO, COO, né? Então, você precisa tirar isso da mão do cara. Então, no caso do João, por exemplo, se ele precisar sentar com o contador, já é menos um dia de vendas. Se ele precisar sentar com o fornecedor, é menos um dia de vendas. Então, precisa sentar, fazer a conta e ver quanto você pode investir hoje, João, num cara de vendas. Ou nem que for, pelo menos, começando por um cara que vai prospectar para você e qualificar, porque aí já é meio caminho andado. O cara faz a tua agenda, você vai lá e começa a tirar o pedido até que você consiga escalar a venda, ter uma receita recorrente, que você consiga investir um pouco mais no seu time de vendas. E automação. Beleza. Que ajuda bastante. Tá? Alguma dúvida aqui nessa parte? Tranquilo? Então, beleza. Então, aqui, o passo a passo para escalar vendas. Tá? A gente falou bastante ali sobre geração de valor também. E isso é muito legal, chegar com uma proposta de valor para o cliente. Provavelmente a Cíntia está sentada aqui com vocês, e vocês são clientes da Cíntia hoje, porque ela entregou um valor muito legal para vocês. Tá? Então, isso é parte fundamental. Então, para a gente poder escalar vendas, além dessa geração de valor, a gente precisa ter uma estratégia de crescimento. Então, eu preciso entender aonde que eu quero chegar, que eu quero crescer, quanto que eu quero faturar. Depois, eu preciso construir canais de aquisição. Eu comi aqui um IS aqui, então seria construir canais de aquisição de cliente. Então, pode ser por terceiros, eu posso ter, sei lá, parceiros, eu posso ter franquias, enfim, depende de cada modelo. Mas a estratégia de crescimento, ele vem logo depois a parte de canal de aquisição, e aí esse canal de aquisição a gente também pode traduzir por time de vendas, tá? Porque o time de vendas também é um canal de aquisição, ele não deixa de ser, tá? Depois disso a gente precisa ter um processo estruturado, que é tudo isso que a gente falou até aqui, e depois ter uma tecnologia escalável. Porque se eu não conseguir escalar o meu negócio, dificilmente eu vou conseguir ter esse crescimento exponencial. Um exemplo, tá? De um negócio que não é exponencial. Um banco, eu acabei de falar de banco. Banco, o que estava acontecendo antigamente? Como funcionava banco? O banco mudou, né? Mas antigamente, eu precisava abrir uma agência, ter uma baita despesa fixa, trazer pessoas para uma folha de pagamento super alta, e aí eu tinha que ficar correndo atrás do rabo para trazer cliente para pagar aquela conta. Hoje não, hoje eu tenho bancos digitais, o cara vai lá, baixa um app, e ali eu tenho, sei lá, uma estrutura de 500 pessoas para atender 1 milhão de clientes, porque o cara normalmente resolve tudo pelo app, e isso é uma tecnologia escalável. Uma agência de banco não é escalável, um app de banco é escalável. Então, é exatamente essas 4 verticais. Então, estratégia de crescimento, construir canais de aquisição de cliente, ter um processo estruturado e vender uma tecnologia escalável. É isso que vai trazer o sucesso para vocês aí nas empresas. Legal? Basicamente é isso, tá? De conteúdo era isso que eu tinha preparado para vocês, tá? Eu espero que eu tenha agregado alguma coisa. Esse daqui não é o fim, tá? Só estou finalizando aqui a parte da apresentação, essa parte teórica. Tudo isso que eu mostrei para vocês aqui são coisas que eu aplico no meu dia a dia, nos meus projetos, com os meus parceiros, com as empresas que eu trabalho junto, tá? E são estratégias que trazem muito crescimento, fora que são insights que a gente sempre tem em eventos, o case, por exemplo, né, Cíntia? A gente falou
os caras falaram muito sobre essa questão de escalabilidade, o jogo da aceleração, de cash burn. São coisas que não fazem muito sentido para empresas que não são startups na sua essência, né? Aquela coisa de ter um investidor, de estar sendo acelerado, mas são metodologias que servem para qualquer negócio, seja ela de tecnologia ou não. Tá? Então, espero que eu tenha ajudado vocês. E eu agradeço de novo a oportunidade. E agora eu abro para perguntas e vocês fiquem à vontade aqui, porque o meu tempo é de vocês. Olha, na verdade, eu só queria agradecer mesmo. Você é muito objetivo, muito didático, muito direto, muito claro. Nossa, eu gostei bastante dessa 1 hora de curso, viu? Você deixou muitas coisas muito claras para gente, pelo menos para mim. Muito obrigada, viu? Obrigado, Silvani. Obrigado. É um prazer estar aqui com você e se eu puder te ajudar em alguma coisa, eu fico muito feliz. Você ajudou demais agora, muito obrigada. Eu acho que, assim, muitas das perguntas que eu tinha, que era acho que a Cíntia adereçou bem, né? A gente tem uma questão, tipo assim, de não ter budget para ter uma equipe de vendas, né? E saber da necessidade, né? Essa necessidade a gente já, né, faz um tempinho que a gente já sabe que precisa, né? E uma pessoa, né, não faz tudo, né? É complicado. Então a gente sempre contrata quem, né? Eu acho que isso foi bem endereçado aí, né? Se for assim, cara, né? Começa lá, né? Começa a contratar alguém para prospectar e marcar as reuniões. Acho que né? Isso foi muito bem respondido. Era uma dúvida, né? Não sei nem se era uma dúvida, mas assim, acho que faz muito sentido aí. Acho que foi legal a colocação. Bacana. Né? E eu vou além nisso que você está falando, João, porque já foi uma estratégia que eu apliquei em outros negócios, quando eu fui head de uma empresa de ERP, que era um ticket bem alto. Uhum. No momento de validação, eu tinha, na verdade, assim, como a gente vendia no Brasil inteiro e a gente tinha 8 filiais, eu não tinha equipe de SDR, eu não tinha automação de marketing. Basicamente, o cara que estava lá na filial, o cara prospectava, o cara fazia tudo. Quando eu cheguei, era meio que mato. Eu falei assim, isso não tá legal, o cara tá se ocupando com tudo. Antes de contratar alguém, para eu provar pro meu CEO que valia a pena trazer alguém para prospecção, e aí quando a gente fala de contratação, a gente está falando de passivo trabalhista, CLT, aquela coisa toda, que é uma dor do cara que é empresário, eu sei disso. Então o que a gente fez? A gente contratou consultoria de oportunidades. Existe isso no mercado, tá? Se você quiser, depois pode mandar um WhatsApp, eu tenho alguns contatos. O que é? São empresas que vão mapear contigo quem é o teu cliente ideal. Você vai pagar um valor ali por reunião, sei lá, 50 pau por reunião, dependendo do seu ticket médio, e o cara vai agendar essa reunião para você. Então, Entendi. Antes de você contratar alguém, é um serviço. você dá esse modelo. Entendi. Entendeu? Entendi. Sim, e que passa muito por planejamento, que é o que eu venho conversando com eles, assim, você tem que colocar as regras do jogo antes, entender o quanto que você pode investir, o quanto que é possível criar oportunidade a partir de qual verba num planejamento, pelo menos aí a curto prazo. Né, Thiago? Para construir a melhor estratégia, porque algum dinheiro você tem que ter para colocar, para investir. Exatamente. É difícil começar ali do zero. A gente sabe que o caixa normalmente é bem curto quando a gente começa ali com receita própria, com caixa próprio, e a gente vai crescendo ali tropicando nos desafios. Eu sei que o que eu estou mostrando aqui é um modelo ideal, mas a gente às vezes demora um pouco para chegar dentro do modelo ideal, e mesmo quando a gente trabalha dentro do ideal, a gente tem N dificuldades. Às vezes a gente contrata alguém que não está entregando resultado, a gente contrata alguém que não teve fit cultural, a gente contrata alguém que a gente espera que vai rampar, né, que vai alcançar um resultado esperado dentro de um prazo, e o cara demora muito mais, e aí você já investiu um puta tempo e dinheiro no cara, e você fica com aquele negócio, manda o cara embora, não manda, o que eu faço? Então, mesmo dentro desse modelo todo, é uma grande dificuldade tomar essa decisão de investir numa equipe de vendas. Mas, assim, é complicado isso, né? Assim, a gente já teve algumas experiências aqui, sabe, sobre isso, né? A gente já contratou alguns vendedores e acaba que não dá resultado, sabe? Sim. E aí o pessoal, tem gente que é muito cara, que a gente não pode contratar, que o cara pede, né? Pede valor e fala assim, cara, eu gostaria de poder te pagar isso, mas não posso. E tem outros caras que vêm, aceitam, ficam uns meses, mas assim, fala, cara, faz 3, 4 meses que você não vendeu nada, não dá, né? Sim. Um vendedor que não vende, né, é complicado.
E aí acaba que eu acabo vendendo mais do que eles, mas é porque eu estou muito mais ouvido, eu conheço o produto, conheço o negócio, é muito diferente. É até injusto com o vendedor que cai de paraquedas aqui, né? Esperar que ele tenha uma performance, realmente. É complicado isso. Mas, por outro lado, uma coisa que eu ia te perguntar é isso, assim, se a gente for colocar uma pessoa para fazer essa questão de prospecção, é melhor pegar uma pessoa já pronta? Ou é melhor a gente pegar e trazer uma pessoa, falar assim, pô, essa pessoa parece que tem jeito, vamos treinar essa pessoa para isso? Então, o que eu costumo dizer, né? Vendas, ele é meio que uma ciência exata, né? Então, não é aquela coisa que o vendedor é um vendedor nato. Existe aquela pessoa, né? Aquela questão energética, aquela questão de empatia, aquela pessoa que é melhor com pessoas. Mas você pegar uma pessoa que nunca vendeu e transformar ela numa vendedora, isso é possível, tá? Eu já vivi os dois modelos. Eu já contratei pessoas que estavam prontas, e aí porque eu não tinha tempo de treinar essa pessoa, rampar essa pessoa, então eu precisava de uma pessoa que entregasse resultado imediato, tá? E isso é um modelo que aí vai custar um pouquinho mais caro, ou você trazer aquela pessoa numa proposta de formação, de plano de carreira, e aí você treinar essa pessoa com um pouquinho mais de paciência, e a chance dessa pessoa se adequar à tua cultura é muito maior, tá? Outra coisa que eu queria colocar para você é essa questão do cara ser caro, né? Então, o que acontece? Quando a gente fala de um cara para trabalhar tickets médios maiores, aí a gente está falando de um cara que é mais tem mais vivência em vendas, mais experiência, é um cara mais sênior. Esse cara, ele vai realmente custar mais caro, tá? Mas é um cara que normalmente ele vai entregar resultado no curtíssimo prazo. E isso é interessante ser avaliado. Tá? É bom, às vezes, colocar objetivos de curto prazo. Cara, olha, meu ticket aqui é 500 pau. Quanto que você quer? Eu quero tanto. Então, vamos fazer um desafio? Cara, eu pago X% disso aqui, tá? Que a gente... X% disso que você está me pedindo. Se você bater o resultado, a gente chega aqui no valor. E aí ele já mostrou, já se provou, entendeu? Então, isso também é um modelo. Porque o que acontece? Se você trouxer um cara... Aí o cara fala assim, sei lá, tá, vou chutar um valor aqui, eu quero 10 pau para trabalhar para você, João. Você fala, pô, o cara é bom, mas eu não consigo pagar esse cara, tá? Aí você traz um cara que você acha que, porra, o cara cobra 5, entendeu? Aí às vezes o barato sai mais caro. Não, eu entendo. Aí você fica 4 meses com o cara de 5, não ele vendeu aceita nada, ganhar menos gastou 20. porque ele aceita ganhar menos porque ele não se sente muito desafiado pelo negócio, entendeu? Provavelmente ele vai cair muito rápido, porque o negócio dele está muito focado em dinheiro. O cara que coloca na mesa normalmente um valor mais alto é porque ele sabe que está por trás um planejamento, ele sabe que ele vai entregar, né? Então o cara também é um cara que tem vamos dizer, um estilo de vida um pouquinho mais alto, é um cara que vai correr muito mais atrás de vendas, né? Então, normalmente, assim, quanto mais experiente de vendas o cara mais caro ele vai custar, mas mais resultado ele vai trazer. Porque ele tem mais carteira, mais vivência. Por exemplo, você pega um cara da área de tecnologia que vendia ERP. Pô, o cara vai trazer uma carteira imensa de gente que ele vai poder vender servidor na primeira semana, cara. Vai falar, ele vai ligar para a carteira dele inteira falando que agora ele está trabalhando com o João e que, porra, ele tem um puta produto para mostrar. E o cara vai falar, porra, é o fulaninho lá, cara, que trabalhava lá naquela empresa, vamos receber o cara tem um negócio legal aqui para mostrar. Então é um cara que converte mais rápido, que rampa mais rápido, e muitas vezes as empresas querem olhar para o mais barato, mas a gente entende budget, custo, ativos, né? Toda essa questão de passivo. E aí você também tem o modelo PJ, né? Você também tem um modelo PJ aí por trás. Que um cara CLT de 5 pau vai custar 10. Um cara de 10 PJ ele vai custar 10. Então, assim, às vezes vale a pena esse tipo de proposta. E assim, Thiago, para achar esse pessoal, né? Você fala, cara, eu quero um cara mais sênior, né? Onde eu procuro esse tipo de pessoa? Cara, a melhor ferramenta hoje de contratação é o LinkedIn. Então, assim, tá todo mundo que realmente está preocupado, tá olhando pro seu profissional, tá ali desempenhando um serviço de relacionamento, de conexão, o cara tá dentro do LinkedIn. É ali que você vai achar. E, Thiago, vamos supor que você foi no LinkedIn, achou esse cara mais sênior no seu mercado e está disposto a pagar. Quanto tempo que é um projeto mínimo que você acredita que deva ser desenvolvido entre contratar e ter metas? Sei lá, 3 meses, 2 meses? Você acha que dá para mensurar quanto tempo para já cobrar um retorno para entender se foi uma boa contratação ou não? Então, dependendo do valor,
A gente tem por exemplo, o João aí provavelmente ele deve ter mapeado, ou se ele não mapeou, é importante mapear qual que é o ciclo de vendas dele. Qual que é o tempo que eu levo? Por exemplo, o Pipe Drive ajuda nisso. Porque quando você dá o start no cliente dentro do CRM, ele começa ali um conta-giro, ele fala quanto tempo o cliente está em cada etapa da negociação. Então, quando você fecha, ele te fala exatamente quanto tempo você demorou para fechar aquele cliente. Ou quando você perdeu, quanto tempo você demorou desde quando você abriu o cliente até perder ele. Tá? Dependendo do ticket médio, né? Por exemplo, um RP de R$200 mil, por exemplo. Às vezes a gente vai vender um cara mais experiente, ele vai vender dentro de 3 meses, 4 meses. Tá? Não, não só por aí. Tem soluções... Assim, 3, 4 meses. 3, 4 meses. Então, exatamente. Então, um cara mais experiente... Assim, a gente tem problema, eu estou falando de agenda, né? Eu tenho muito problema de agenda. Então, por causa da minha agenda, acaba que estica um pouco também. Então, exatamente. Eu já tive experiências, por exemplo, de estar na ponta, metrificando vendas, de olhar para o cara que quando o cliente ativou ele já também respondia o cliente e ali o contato estava por WhatsApp e o cara pedia reunião no dia seguinte, o cara estava lá. Cara, eu já vi vendas de R$200 mil acontecerem em 2 semanas. Sim. Então, assim, depende muito justamente exatamente disso, dessa disponibilidade do vendedor, dessa autonomia que ele tem, dessa experiência de condução de negócio. Se ele identificar a dor, se ele falar, cara, isso eu resolvo, vem comigo que eu te dou segurança, e o cara se sentir disposto e acreditar na solução, e resolver o problema do cara, e as objeções todas foram quebradas, e o valor foi entregue, assim, não tem por que o cara não comprar, entendeu? Não tem. Mas, assim, respondendo a tua pergunta, eu acho que já tem que ser contratado com um planejamento. Tá? Então, assim, eu quero te contratar, mas qual que é o planejamento? Eu quero te trazer com esse objetivo, eu quero crescer tanto nesse ano, eu quero tantos clientes, o meu ticket médio é esse, eu espero que você venda dentro dos próximos 2 meses já, pelo menos a primeira venda. Assim, todas as vezes que eu fui vendedor, tá? Então, eu já passei por várias soluções, entretenimento, tecnologia, banco. No primeiro mês, eu já conseguia vender normalmente, ali dentro dos primeiros 30 dias. A gente tem a etapa de onboarding, de inclusão do cara ali na cultura da empresa, de treinamento ali que dura umas 2 semanas, mais ou menos. Depois disso, dentro dos 30 primeiros dias, normalmente eu conseguia converter vendas aí de alto valor. Então, sempre foi uma meta minha tentar converter dentro dos primeiros 30 dias para mostrar de fato ao que eu vim fazer. E é o que eu sempre cobrei dos meus vendedores. Tiago, você comentou agora há pouco a respeito de uma consultoria de oportunidade, é isso? Esse é o nome? Exatamente. Tem algumas empresas que fazem justamente isso. Você contrata elas fazem um mapeamento do teu negócio, você define com elas um cliente ideal, ticket mínimo, quem é a pessoa que você quer conversar, decisor, enfim. Dentro disso, ela te faz um orçamento e ela te cobra por reunião. Então, cada reunião que ela faz, ela coloca ali na planilhinha dela. E no final do mês, ela fala, olha, foram tantas reuniões entregues, foram realizadas? Foram realizadas. Aí ela tem lá a coleta de feedback do cliente e ela te dá uma devolutiva lá com a tua fatura. Interessante, né? Isso é bem legal. Tiago, e tem alguma que você indique? Cara, aqui em São Paulo tem algumas. Se você quiser, eu coloquei aqui meu e-mail, meu WhatsApp. Se vocês quiserem, vocês podem me mandar depois um WhatsApp ou um e-mail. E aí eu respondo para vocês. Pode colocar lá a dúvida, que eu mando o link, mando o contato, tudo certinho. E tem algumas empresas legais aqui em São Paulo. Eu compartilho o contato dele com vocês e aí se o Thiago puder me mandar a apresentação também, só para o pessoal não ter que anotar. E aí, assim que terminar, eu encaminho para vocês. Aliás, assim que terminar, eu vou conversar com o João e logo em seguida eu mando o contato do Thiago para todos. Thiago, caso eles queiram aprofundar, você pode continuar esse contato e hoje você atende com consultoria relacionada a vendas? Isso é um serviço que você oferece hoje? Hoje eu estou desenvolvendo um projeto específico com uma startup e estou em uma negociação aí com uma aceleradora, mas eu pego normalmente serviços de freela, de mentoria, de mapeamento de oportunidades, de consultoria de vendas. Então a gente pode entender aí dentro da agenda de cada um, da minha, da deles, como que a gente pode conduzir isso, mas não tem problema nenhum. A gente está aqui e aí eu consigo sim prestar esse serviço de consultoria também. Perfeito. E, gente, só para vocês entenderem, eu quis muito trazer o Thiago, porque o conhecimento que ele tem é adicional. Quando a gente olha para uma empresa, é importante entender as pecinhas que compõem para ter sucesso. Então, por mais que a gente esteja olhando para o marketing, tem que olhar para a venda e não é a mesma coisa.
Então, por isso que foi tão importante aí trazer esse conteúdo do Thiago, que foi, e reforço que a Sil falou, foi realmente de muito valor, Thiago. Assim, muito, muito bom porque assim, mesmo. o marketing ele é só uma linguagem, né? A venda é uma ação. Então, você precisa ter uma linguagem legal, mas antes de tudo, você precisa ter uma ação legal. Sim. Que é a venda, né? E um sem o outro, a roda não fecha. Assim, né? A máquina não funciona. Você tem que ter os dois. É uma complementaridade, né? A gente até brinca, né? E existe de fato esse termo hoje dentro de algumas empresas de tecnologia, que é o vendarketing, né? Que é o vendas mais o marketing. Então, eu já atuei em estruturas onde tanto marketing como vendas respondem para o mesmo CEO. Isso é super normal. Normalmente, em empresas muito grandes, você vai ter um CMO e um CEO, ou um CCO, né? Que é um Chief Commercial Operation, né? Um cara que olha só para vendas, um cara que olha só para marketing, um cara que olha só para tarefas executivas. Mas quando você olha para estruturas menores, o CEO ele é o cara que vai olhar para essas duas unidades e elas vão trabalhar em conjunto. Não tem como você dissociar, porque o cara do marketing ele precisa estar na ponta entendendo o que vendas está fazendo. O vendas também precisa entender o que marketing está fazendo, porque na hora que ele chegar lá na ponta, ele precisa dar feedbacks para complementar conteúdos, marketing também precisa reforçar e falar como é que foi a visita que a gente gerou aqui como lead, esse cara realmente está quente, a gente tracionou ele da forma certa, realmente era a dor que ele sinalizou? Então, as duas áreas precisam andar juntas. E, assim, e outra coisa, quando a gente está falando de marketing, a gente tem o marketing que apoia a vendas, mas a gente tem o marketing que olha para a experiência do cliente, o marketing que olha para posicionamento, olha mercado. Então, assim, são outras áreas. Eles realmente têm, você pode escolher com consciência como trabalhar isso, mas é muito importante que vocês tenham a distinção de que são duas engrenagens e que demandam conhecimento, elas se relacionam, mas elas são duas coisas que precisam funcionar muito bem principalmente para escalar. No início, você até pode conseguir ter um negócio, colocar ali para andar, mas para crescer, você vai ter que estruturar. Concorda, Thiago? Bacana. Show de bola. Então tá, pessoal, eu vou mandar o contato do Thiago. Muito obrigado pelo tempo de todos. Esse material vai estar gravado, eu vou compartilhar com vocês também. Oi, seu Tenor, tudo bom? Desculpa, eu terminei não prestando atenção no horário. Eu pensei, na verdade, como a nossa outra, a primeira foi à noite, eu estava raciocinando que era noite, e nem prestei atenção no horário. Me perdoem por isso. Eu entrei por acaso, entrei depois, mas ainda deu para pegar alguma coisa, a internet caiu de novo. Mas eu acho que essa pergunta foi feita para o Thiago. E quando a internet voltou, eu acho que ele estava terminando... Ô, Cíntia, deixa eu só pegar meu carregador aqui. Peraí, que senão eu vou ficar sem bateria. Beleza. Seu Tenor, deixa só o Thiago voltar. De qualquer forma, esse conteúdo está todo gravado. Eu estou gravando desde o início. Então, eu vou subir para o YouTube e compartilho com vocês. Bom. Enquanto ele volta, o nosso maior gargalo nesse momento, migramos para o B, a gente ter a oportunidade de sentar na frente do cliente. Pelo que eu entendi, parece que existe alguma consultoria que trata disso aí, que já tem experiência em marcar reunião com o cliente ideal, no caso, né? Eu não sei se eu entendi, existem em São Paulo consultorias que faria o contato e já marcaria a reunião para a gente ir presencialmente só no momento de fazer a reunião. Foi isso mesmo que ele falou, não? Tá, isso também. Ele trouxe para a gente alguns formatos de posições que você pode ter para construir sua máquina de vendas e qual que é a função de cada uma dessas posições. E um outro exemplo que ele trouxe foi de uma consultoria de oportunidades, que aí o Thiago pode explicar um pouco melhor. A dúvida dele, Thiago, é se essas oportunidades eles marcam para que a própria empresa vá fazer reunião ou se você já contrata alguém que vá reunir por você. Não. Você contrata a prospecção da oportunidade. Ok. Então, e aí a própria empresa vai lá reunir. Consultoria, não. Contrata a prospecção e ele gera uma agenda para você. Okay. Porque é você que sabe vender.
o teu Sim. produto. Tá? Então, é só uma prospecção para agendar um horário. E aí a sua Isso. máquina interna de vendas conduz a partir dali. Exatamente. Porque quando a gente fala de alguém que vai lá representar, a gente está falando, por exemplo, de canal, né? Sim. Você pode trazer um parceiro, por exemplo, sei lá, no caso do João, ele vende hardware, né? Então, device aí para a parte de tecnologia. O que ele pode fazer? Ele pode procurar empresas de ERP, formar parcerias e esses caras podem ser um canal de vendas para ele. É uma possibilidade também. Aí é outra coisa. Tá? Agora, o que essas consultorias fazem? Se eu não tenho um braço de prospecção, elas prospectam a oportunidade de acordo com aquilo que eu desenho com ela de cliente ideal, elas levantam a oportunidade, fecham uma agenda e te passam. Aí você vai lá, faz a apresentação e dá o reporte para a empresa falando que você foi, se foi bacana, se não foi, se não era aquilo, se não tinha nada a ver com aquilo que eles marcaram, às vezes pode acontecer. E aí vai afinando ali essa gestão aí de oportunidades até que a coisa esteja engrenada. Muito bom. Eu achei interessante, Thiago, porque hoje um dos nossos grandes desafios aqui com as médicas, quando nós então migramos aí para o B2B, é conseguir sentar na frente da pessoa, da empresa, da pessoa que tem poder de decisão. Então, como a gente não tem experiência nessa comunicação, de como fazer o contato, então a gente faz a ligação e a pessoa, às vezes, do outro lado já corta, não, a gente não quer uma coisa parecida. Então, se a gente tiver alguém, uma consultoria que nos apoie nisso aí, para que já faça essa prospecção, já agenda a reunião, eu creio que facilita muito para a gente. E se tiver alguém aí do teu circuito aí de conhecimento que aceite, por exemplo, uma parceria, ganhar, digamos, comissão ou coisa parecida, seria muito interessante para a gente. Bacana. Me manda depois um WhatsApp ou um e-mail ao tenor, né? Depois ao tenor o que você precisa e aí a gente vai trocando figurinha. Porque o que acontece? Essas consultorias, elas justamente fazem isso. Ela define com você, você fala, olha, eu quero falar com o decisor, eu quero falar com o diretor financeiro. Ela só vai passar o diretor financeiro para você conversar, entendeu? Aqui ela vai marcar essa reunião. Mas, obviamente, que quanto maior se você precisar falar só com C-levels aí de empresas grandes, aí eles vão cobrar um valor muito maior, porque o tempo para agendar uma reunião, por exemplo, com o diretor financeiro de uma Johnson & Johnson, demorar bastante. Então, aí ele vai te cobrar referente a isso. Para eu marcar essa reunião com esse cara é X, porque eu vou demorar tanto tempo em média para falar com o diretor financeiro. Então, é isso. Perfeito. Mas eu vou entrar em contato com você então, Thiago. Fechado. Eu vou assistir a gravação todinha, com certeza. Bacana. Então tá ótimo. Gente, muito obrigada. Vou pedir só o João para continuar aqui, que a gente tem um outro conteúdo para poder trocar. E, enfim, muito obrigada pela disponibilidade de tempo, Thiago, pela atenção, pela participação de todos. Foi ótimo. Obrigado, pessoal. Foi muito legal. Tô aguardando aqui, Cintia. Tchau. Muito obrigada, pessoal. Obrigado, gente. Muito obrigada. Tchau. Estou à disposição. Um abraço. Tchau. Tchau, Thiago. Eu compartilho o contato entre todos.